Oi gente, meu nome é Fabiana Costa, eu sou nutricionista e educadora física, trabalho há muitos anos com a nutrição e atividade física, ministro aulas de nutrição esportiva, que é a minha grande paixão, entre outras disciplinas, e eu hoje vim falar com vocês aqui um pouquinho sobre a atuação do profissional, do nutricionista na área esportiva. Muitos alunos, muitos ex-alunos, pessoas já formadas ou até mesmo graduandos, vem me perguntar como é que se prepara para a atuação na nutrição esportiva. Às vezes tem muito tabu de que é muito difícil, uma área muito difícil. Enfim, gente, é uma área crescente, desperta o interesse de muitas pessoas. E aí a grande pergunta é, eu preciso me especializar para atuar nessa área de nutrição esportiva? Eu preciso me formar e depois então me especializar? Então, gente, cursos de especialização, cursos de pós-graduação, que são cursos que a gente faz após a formação, existem cursos que são de longa duração, pelo menos 360 horas, que a gente chama de cursos de especialização. Mas, se você não optar em primeira mão de fazer esse tipo de curso, não quer dizer que você não esteja apto a trabalhar com esse público de nutrição esportiva. Por quê? Você vem de uma formação, normalmente a maioria das faculdades apresentam apenas uma disciplina de nutrição esportiva, às vezes até nenhuma disciplina específica de nutrição esportiva. E eu sei que vocês, durante a formação, não têm uma formação muito voltada para a nutrição esportiva. É assim mesmo. Na minha época, por exemplo, eu não tive absolutamente nada de nutrição esportiva na minha faculdade, porque assim, não se falava muito de nutrição esportiva na época ainda, E hoje em dia sim, já se tem uma cadeira, uma disciplina ou outra, mas muitas pessoas se formam sem grandes experiências ainda em nutrição esportiva e ficam querendo às vezes atuar na área, mas ficam inseguros. Então, gente, surgem assim, os cursos que temos inúmeros no mercado também, que são cursos de extensão, que tanto servem para graduandos ainda que se interessam pelo tema, como serve para as pessoas que já são formadas. Então, ele não necessariamente precisa embarcar num curso de especialização de longa duração, que provavelmente vai limitá-lo àquela especialização naquele momento, que vai se dedicar a esse tipo de estudo, não necessariamente ele precisa disso, mas ele pode também fazer cursos de extensão. Nós temos vários tipos de cursos de extensão, de várias extensões, de várias durações, digamos assim, 30 horas, 40 horas, 60 horas, cursos, inclusive alguns cursos muito bons no mercado, com profissionais realmente empenhados em ministrarem boas aulas, bom conteúdo. Temos isso também no mercado. Então é isso que eu queria falar para vocês. Então você pode se preparar para a nutrição esportiva, seja durante a sua formação em curso de extensão, corroborando o que você aprende na faculdade, avançando no seu conhecimento, nas coisas que você porventura tenha dúvidas ainda da faculdade. Às vezes vocês têm a disciplina e ainda assim, talvez no meio da faculdade ainda, e continuam aprendendo, assistindo palestras, assistindo cursos online, pequenos cursos, às vezes lives, e aí desperta interesse mais pela nutrição esportiva. Tudo isso é válido. E aí talvez você se interesse em buscar então um conhecimento mais específico, um curso um pouco mais aprofundado sobre o tema, que pode ser de 30 horas, 40 horas, como eu falei para vocês, cursos até de 100 horas. Então, é uma forma também de você se preparar. Então, não precisa necessariamente você se tornar um especialista, entre aspas, em nutrição esportiva para começar a atuar. Se você, por um acaso, se interessar muito pelo tema, quiser aprofundar mais ainda o tema e tiver disponibilidade de entrar nessa área de atuação e de especialização, de um estudo mais aprofundado, ótimo, mas não quer dizer que você não possa também ter um bom conhecimento, uma boa capacidade de atender, de trabalhar, sem ainda ter feito esse tipo de aprofundamento. Eu particularmente fiz curso de especialização em nutrição e atividade física há muitos anos, foi a minha primeira pós, entre aspas, assim, de longa duração que eu fiz. Depois eu fiz mestrado, depois eu fiz doutorado, mas você não precisa também ter todos esses estudos para atuar, tá? Então você pode fazer o curso de especialização, de repente faz na área de nutrição esportiva, pode ser que você se interesse em outra área da nutrição também, pode fazer outro. Isso é muito comum hoje em dia, gente. A pessoa faz mais do que um curso de especialização. Mas também é comum pessoas que
fazem vários cursos de extensão. É óbvio que com o tempo, né, com o seu conhecimento, com o seu grupo de conhecimento de colegas, professores, as pessoas vão te norteando e você mesmo vai descobrindo, né, no mercado quais são os profissionais que estão em destaque de fato, né, que não é só aquela propaganda, aquele marketing em cima, mas que de fato tem a acrescentar, que de fato você vai fazer a diferença no mercado, que de fato você vai aprender mais em nutrição esportiva. Então essa minha fala é para mostrar, é para apontar que você não precisa de ficar preso a uma especialização, a um curso de 360 horas para iniciar o seu atendimento. Mas se você for fazer em determinado momento da sua vida, muito válido, ótimo. E gente, talvez você não precise esperar se formar, tá? Então isso é uma coisa muito importante. Nessa época de pandemia, então, surgiram ainda mais cursos no mercado, né, de nutrição esportiva, entre outras áreas, cursos muito interessantes, cursos pagos, cursos grátis, muita coisa legal. Eu tenho acompanhado algumas coisas, porque são do meu interesse também, então eu acho que vale a pena. O que eu quero chamar a atenção para vocês também, além dessas orientações em relação à formação, ao seu preparo, é que público de fato a gente atende, né? Se você se propõe a ter um consultório de nutrição esportiva. Bom, você pode ter um consultório de nutrição esportiva, e será que você vai atender só esporte? Será que você vai atender só atletas? Que público é esse que chega pra gente? Gente, para você trabalhar somente com nutrição esportiva, é meio complicado. Eu particularmente não conheço assim, ninguém que trabalhe especificamente com nutrição esportiva. Porque essas pessoas que procuram a gente no consultório, eles também são pessoas normais, que apresentam doenças crônicas ou riscos de adquirirem doenças crônicas. São pessoas normais da sociedade, não necessariamente atletas. Eu costumo dizer que a gente tem um grupo, né, de pessoas sedentárias, população geral zona, mais sedentária mesmo. A gente tem aquele povo fisicamente pouco ativo, né, e temos aquele grupo de atletas. Bom, será que a gente só tem esses extremos? Será que a gente só tem esses extremos? Quem será que a gente atende? Será que a gente atende só esses atletas de ponta em consultório? Não, pelo contrário, tem um grande grupo aqui no meio, que são as pessoas que praticam atividade física, com interesse, com assiduidade, treinos pesados, independente até de pandemia, treinam em casa, treinam como podem, né? Às vezes sem equipamentos de musculação, por exemplo, enfim. E essas pessoas têm um interesse pela atividade, pelo exercício físico, né? Muito grande no dia a dia dela. E, consequentemente, muitos terão interesse pela nutrição esportiva, orientada por um profissional de nutrição de fato. Porque alguns são autodidatas, se consideram autodidatas, buscam informações pela internet, fazem um monte de coisas, umas mais certas, outras mais erradas, né? Umas que não dão certo para todo mundo, muita coisa de Instagram, muita informação incoerente, muito modismo. Essa pessoa fica muito suscetível a esse tipo de informação, né? Mas dentro desse grupo, gente, tem as pessoas que se interessam sim pela busca do profissional de nutrição, assim como se preocupa em procurar um profissional de educação física que vá prescrever o treino, que vá auxiliá-lo, enfim. Existe uma diferença muito grande entre você fazer exercício, praticar atividade física, fazer exercício físico e você treinar para ter resultado, que tipo de resultado você quer alcançar. Então, gente, nós temos esse público que sabe o que quer e busca informações com profissionais de educação física de como que eles vão adquirir, de fato, aqueles benefícios do treino. O treinamento, ele proporciona inúmeros benefícios, né? Hipertrofia, resistência muscular localizada, a melhoria da capacidade aeróbia, anaeróbia, um monte de coisa que a gente não vai nem falar aqui. Mas, que tipo de exercício é mais apropriado para tais e tais benefícios? Para tais e tais objetivos e metas? Não é qualquer exercício, né? Então precisa ter, e também não é para qualquer pessoa. Então precisa a gente ter essa orientação com o educador físico, com o treinador. E a gente tem esse público que se interessa por isso. Assim como ele se interessa pela nutrição esportiva adaptada para os objetivos dele, para o estado nutricional dele, para o nível de aptidão física dele, para os interesses, metas, objetivos dele. E é isso que o nutricionista vai fazer juntamente com o educador físico. Bom, então quando a gente está no consultório, a gente não atende só
a nutrição esportiva de alto nível, atletas de alto nível, a gente já tem essa população que está aí querendo treinar, não sendo atleta, alguns até atleta amadores, ou não sendo atletas de fato, não competem, mas tem uma competição consigo próprio, né? Tem aquele interesse em melhorar, fazem periodizações no treino, e aí entra a nutrição esportiva. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês? Que o nutricionista, ele não vai ser só do esporte, porque essas pessoas são pessoas da população em geral, e também atletas podem apresentar problemas de saúde. Então, assim, a nutrição esportiva, ela não está tão distante assim, antagônica, né, à nutrição clínica, por exemplo. É importante que a gente tenha o conhecimento da clínica para trabalhar junto com o esporte. Assim como o nutricionista predominantemente clínico, né, que gosta de doenças, trabalhar com doenças e tal, ele também vai atender aquela pessoa que pratica exercício físico, que tem interesse também em saber o que vai consumir pré-treino, pós-treino, que precisa hipertrofiar, inclusive, que precisa ganhar massa muscular para melhorar o quadro dele, da própria patologia dele. Enfim, não dá para a gente separar muito isso. Então é por isso que eu estou falando que às vezes não dá tempo de você esperar se fazer uma especialização em nutrição esportiva, uma nutrição clínica, outra em nutrição funcional, para poder começar a atuar. Então esses cursos que a gente faz paralelos são muito importantes para isso também. Ele vai moldando, né, a nossa formação. Isso é uma coisa muito da tendência atual, né? O próprio profissional ou o próprio aluno ainda graduando na faculdade, ele molda a formação dele. Ele vai se formando do jeito que ele quer se formar, de acordo com o interesse dele, né? E isso é muito bom, porque hoje isso está muito democratizado, né? A gente tem condições de fazer isso. O acesso está muito aumentado. Por exemplo, quando eu me formei, para eu fazer um curso de pós-graduação, a gente quase não tinha opções, online muito menos, nem existia isso, né? Assim, tinha que fazer, às vezes, para ir para São Paulo para fazer. Hoje a gente tem tudo aqui, a gente na palma da nossa mão. Então fica muito mais fácil, muito mais acessível, mas ao mesmo tempo muito mais louco, né? Porque são tantas informações que a gente tem, tantos cursos, tanta gente falando na internet, com diversas propostas de treino, de dietas, de pré-treino, de pós-treino, de suplemento, tantas informações, né? Que até às vezes até o profissional já formado, ele fica, meu Deus, e agora? Em que eu acredito, né? Porque às vezes ele tem até bons profissionais falando coisas diferentes de outros bons profissionais. Então, gente, assim, se por um lado facilitou, né? Porque a gente tem muito acesso, por outro lado, exige da gente, exige de cada um de nós, desde o graduando ao próprio doutor mesmo, essa capacidade de discernir, né? De escolhas, de entendimento, de esclarecimento, para ter a partir daí a sua conduta. Então tem que ter leitura, tem que ter estudo, isso é muito importante. Então não se preparem para atuar num consultório de nutrição esportiva e trabalhar somente com esporte. A gente precisa de mais do que isso, né? Hoje a gente tem também muitas pessoas interessadas em dietas, por exemplo, dentro da nutrição funcional, que vê o indivíduo como um todo, que é diferente a abordagem de uma nutrição clássica, né? Tem muitas coisas que ajudam, não que a gente vá fugir da nutrição clássica, vai inventar, nada disso. A gente vai trabalhar dentro de uma nutrição clássica, mas assim, com todo o brilho, com tudo que a nutrição funcional pode acrescentar nas nossas condutas. Então eu sou nutricionista funcional, fiz o curso, acabei no ano passado, ano retrasado, já nem lembro mais, em nutrição funcional, de pós-graduação, desse que é de longa duração, mais de 360 horas, porque eu queria saber o que estava sendo falado, de como é que eu poderia acrescentar, né, dentro da minha prática clínica, e foi muito enriquecedor, né? Então, poxa, eu já tinha título de doutora na época quando eu fui fazer, né? Então eu fiz esse curso até com alguns ex-alunos meus lá da graduação, ali de igual para igual, porque é importante isso, né? Essa troca de conhecimento, a gente estar no meio atual, se atualizando, buscando informações. Então não tem fim, estudar não tem fim. Mas aí a gente vai então moldando a nossa formação e, consequentemente, a forma de atender. Então a gente, para atender nutrição esportiva,
tem que saber sim os princípios da nutrição esportiva, da fisiologia do exercício, tipo de treinamento, tem que ter base nisso, de preferência até conhecer, saber treinar, porque é importante que você tenha um pouco de prática para que você possa entender melhor essa vivência, né, do treinamento. Então eu acho que é uma coisa que é legal que você tenha, é que pratique exercício, não precisa ser atleta. É importante também esse conhecimento da nutrição clínica, é importante o conhecimento da nutrição funcional, é importante o conhecimento da gastronomia, né, de técnica dietética. Não tem como, gente, porque a gente vai dar receitas, a gente vai dar dicas, a gente vai tentar se aproximar o máximo possível da nossa clientela. Então isso é muito importante, tá? Então por isso é que essa forma que a gente tem atual, né, de se preparar para o atendimento, ela é muito democrática e ela proporciona isso, de você poder fazer, adquirir esse compilado de conhecimentos sem se perder. Não é se perder, de fazer tudo para se perder, não é isso que eu estou falando. Não, você vai moldando o que você quer, aonde você quer chegar e vai se preparando para aquilo, muitas vezes com cursos que não sejam cursos de tão longa duração, mas que vão acrescentando, né? A nossa formação na faculdade, eu falo isso muito para os nossos alunos, meus alunos, né? Ela é como se fosse assim, gente, um castelinho de areia, né, na praia. A gente bota cada pedacinho, vai montando aquele castelinho, até que a gente se forma, aquele castelinho ali de areia na praia está pronto. Mas não se iludam, porque a nossa atuação enquanto nutricionistas é também assim, gente. A gente acrescenta aquele castelinho e vai indo. E a gente vai solidificando esse conhecimento. A gente aprende coisas na faculdade, que às vezes não tem muito sentido naquele momento, fica meio que decoreba às vezes, ou muito para fazer prova, né? E aí no estágio a gente talvez tenha uma oportunidade de experimentar um pouco aquilo, mas ainda fica meio cru. Depois a gente vai consolidando, vai sedimentando esse conhecimento com a nossa prática, com a nossa coragem em atender, os nossos desafios que a gente vai encarando ao longo da nossa atuação profissional. Então eu queria falar isso para vocês e aproveitar assim para incentivar, né, esse estudo desde a formação de vocês. Eu esperava, quando eu me formar, eu não espera se formar, procura essa informação já, mesmo que você ainda não tenha total entendimento de tudo que você está estudando, porque é assim mesmo. Depois você continua estudando quando se formar e vai moldando, independente de ser um curso de mais longa duração ou menos longo, né? E aí, gente, experimentar. Como assim experimentar? Tendo a coragem, né, de começar a atender e aprender com você mesmo, porque a gente aprende muito, né, com os nossos erros, a gente aprende muito quando a gente quebra a cabeça para um determinado caso, pega conhecimento daqui, dali, estuda, às vezes pergunta e tal, aí pronto, resolve aquele caso. Cada caso que a gente pega em consultório é como se você estivesse pegando um problema para resolver. Então eu preciso entender esse problema aqui, você vai conhecer aquele problema, que também em outro momento eu vou mostrar para vocês um pouco de como é que a gente faz para poder identificar o que a gente tem ali, que é na avaliação, né, que a gente tem naquele cliente, naquele paciente. Aí você vai pegar então aquele conteúdo, aquele problema que você tem, vai trabalhar em cima dele arduamente, vai se aproximar daquele caso, vai prescrever, vai fazer um plano alimentar, né, vai criar metas para aquele indivíduo junto com os objetivos dele. E aí depois você vai ver se você acertou ou não, se deu certo ou não. Não depende só de você, só o seu conhecimento, a sua dedicação. Só isso não é garantia de sucesso, né? Depende muito do outro que está lá, de dividir a responsabilidade com ele. E aí, gente, quem vai te dizer se você é bom ou não é você, é o outro. Quando você for acertando, quando você for tendo sucesso nos seus atendimentos, feedbacks positivos, aí você vai começando a criar essa autoestima, né? Acreditar em você. É assim que acontece. Ou seja, se não fizer, se não botar a mão na massa, se não acreditar, não vai sair nunca, né? Então, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. E em outro momento eu vou voltar a falar com vocês um pouquinho mais sobre nutrição esportiva. Eu estou cheia de ideias aqui para a gente poder conversar, para poder passar para vocês um pouquinho da minha experiência, tá bom? Um grande beijo e boa sorte aí, tanto na formação de vocês acadêmica, como na formação já profissional.